São 8 horas da noite, nós vamos iniciar mais uma vez a nossa live com a nossa prece habitual. Vamos então nos conectando com a espiritualidade amiga e irmã, elevando os nossos pensamentos ao alto, esquecendo as preocupações do dia a dia e dizendo: Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, amado Mestre, médico de nossas almas, amigo de todas as horas, espiritualidade amiga, irmã que nos acompanha. É com grande alegria em nossos corações que nos encontramos reunidos aqui nesta noite para falarmos das belezas do Evangelho de Jesus. Pedimos aos espíritos amigos que possam estar conosco, com todos nós, nos inspirando, nos auxiliando, que possamos fazer desta noite um bálsamo para as nossas almas, nos trazendo mais energia, alegria e amor. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesta noite fazendo algo um pouco diferente. Tenho aqui ao meu lado um convidado para lá de especial, que é amigo, irmão da nossa casa, trabalhador da doutrina espírita, que imagino que todos vocês conheçam, que é o Humberto Fabre. E ele gentilmente, vai ceder essa horinha aqui para nós, para a gente falar um pouquinho hoje do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, e vamos falar então sobre o jugo leve. As perguntas, pessoal, os comentários são super bem-vindos, tá? Uma forma de todos nós participarmos, porque afinal de contas, isso aqui é um bate-papo, A gente está na cozinha, na sala, onde esteja, que eu falei, pode esquentar o cafezinho, pôr a sua água fluida aí do lado, se quiser o seu bolinho de fubá, é a nossa horinha, a hora do encontro com os amigos, para a gente fazer aquele bate-papo bem informal, bem gostoso, à luz da doutrina de Jesus. Para quem está aí de fora, estou vendo gente aí de outros estados aí no Brasil, eu vou ler uma pequena biografia do Humberto para quem não o conhece. Bom, ele é administrador brasileiro, natural do estado de São Paulo, orador e expositor espírita, atuando há mais de 30 anos no movimento espírita nacional e internacional. É membro da FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, atuando nas seguintes áreas: área de ensino, como educador, área federativa, como orador, e área de assistência espiritual, como expositor, área de infância, juventude e mocidade, como expositor, membro do Lar Oficina Augusto César, com responsabilidade na área social do Grupo Espírita da Prece, na cidade de Uberaba, em Minas. Na área social, promove trabalhos para assistência a gestantes e recém-nascidos. Divulgador da doutrina em diversos veículos de comunicação, tais como rádio, TV, revistas, congressos e seminários, tendo proferido mais de 3.000 palestras. Dedica-se especialmente a palestras públicas. Algumas podem ser acessadas no site divulgadorespírita.com.br. E é também através de vários DVDs, com a renda destinada às instituições espíritas, visando sempre a divulgação da doutrina. Desenvolve atualmente trabalhos junto ao movimento espírita norte-americano, onde atua em diversos centros espíritas. É verdade, o Humberto, ele ajuda todas essas casas, já deu muita força para o Cefa nos momentos difíceis, Humberto? E aqui eu tenho 2 livrinhos dele, tá? Esse aqui que eu amo, o Francisco, e esse aqui o Político, entre outros, não dá para a gente mostrar tudo, mas vocês podem entrar lá na divulgadorespírita.com.br. Então é isso, pessoal. Humberto, boa noite, passo a palavra para você, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcia, aos amigos, uma boa noite. É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos para refletirmos um pouco a respeito das lições do Evangelho de Jesus. Agradeço a introdução, fiquei tão impressionado com ela, muito simpática, mas peço que o pessoal dê um certo desconto, não é verdade? Para tudo isso. Mas realmente, como dissemos, é uma alegria estarmos juntos
Vamos então ao estudo, né? Pois bem, eu vou ler o pequeno trecho do jugo leve, e aí nós vamos tecer alguns comentários em cima disso, que diz o seguinte: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. E aí, Humberto, eu gostaria que você, então, falasse um pouco, porque ele vai falar de todos os sofrimentos, né? Das misérias, das decepções, das dores físicas, como que a doutrina espírita pode nos ajudar a entender e aceitar, e ainda manter viva a nossa fé, fazer com que isso chegue com mais leveza para todos nós. Acho que, inicialmente, nós já precisamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, na leitura que você acabou de fazer. Porque quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que Jesus não está se posicionando com a condição de assumir as nossas responsabilidades. Ele diz que vai nos aliviar. E ele, quando vai nos aliviar, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Interessante que, fazendo um paralelo em relação a essa condição do jugo, nós vamos buscar uma figura muito conhecida de todos nós brasileiros, que é o carro de boi. Aliás, o carro de boi existem até no Nordeste competições a respeito do ranger das rodas, né? Quanto a roda canta, que eles chamam de a roda que canta, e existem competições a respeito disso. Mas é interessante notar que, quando nós vamos analisar o aspecto do jugo, né, que se refere à condição de jugular, há uma peça fixa na frente, que também é conhecida em algumas regiões do Brasil como canga, aonde se coloca na parelha de bois, ou seja, ela é fixa, via de regra, de madeira, e ela não permite que um animal ande na frente de outro. Ou seja, analisando esse ensinamento do Cristo, com Jesus, quando nós nos inserimos, nós procuramos o exercício dos seus ensinamentos, nós acabamos dividindo com Jesus. Dividimos com ele o esforço. É essa situação de que a canga, o jugo, aquilo que prende na jugular, faz com que os dois animais andem juntos. Consequentemente, né, o fardo fica muito mais leve. Quando nós permitimos que o Evangelho, através do exercício efetivo, na tentativa da melhoria, da transformação que nós vamos fazendo intimamente, nós estamos dividindo com Jesus. E é interessante notar que ele diz, achareis repouso para as vossas almas. Ele não diz que nós vamos ter aposentadoria, né? Ou seja, acharemos repouso, uma condição de descanso para que a pessoa possa, dessa maneira, se recuperar e dar continuidade no trabalho que lhe compete, ou seja, nas responsabilidades que possui. Obviamente, quando nós estamos isentos dos ensinamentos do Cristo, ou seja, de vivenciar o Evangelho, procurar no exercício do amor, procurar nesse trabalho de transformação íntima, eu particularmente prefiro a condição de transformação em vez de reforma. Me explico. Quando nós vamos fazer uma reforma, nós temos que tirar aquilo que é velho para colocar peças novas, coisas novas. Mas, evidentemente, quando nós falamos da nossa evolução espiritual, ao chegarmos até esse ponto onde nos encontramos, até porque a nossa versão de 2020 é a melhor que existe. Né? Nós não temos uma versão melhor que essa. Essa é a melhor que existe. Por vezes, claro que considerando a terapia regressiva de vida passada, obviamente que como terapia que tem a sua importância e auxilia muitas pessoas, a questão da terapia em si
e a sua validade, ela é indiscutível. Mas, na realidade, procurar saber, né, pura e simplesmente aquilo que fomos, não será a melhor versão que nós temos. A melhor versão é aquela que está no presente momento. Agora, toda essa bagagem conquistada nos trouxe até aqui. Então, não é uma questão de tirar tudo aquilo que nós somos, o que temos, para colocar algo novo, e sim transformar, fazer uma transformação nesses aspectos, né? Ou seja, usar dos recursos que conquistamos e utilizá-los de maneira diferenciada. Por exemplo, se eu tenho o hábito de de ser maledicente, né? Lembrando que espíritas nunca são maledicentes, né? Nós preferimos uma colocação mais branda. Comentários. Comentários a respeito da vida alheia ou fazer análises aprofundadas a respeito da vida alheia, que é muito mais, não é, sutil. Na realidade, nós não vamos, pura e simplesmente, emudecer para que nós possamos fazer um trabalho de transformação. Nós vamos utilizar desses recursos, que são uma conquista fabulosa, da palavra articulada, desse potencial que temos, para fazer a transformação da forma que nós a utilizamos, ou seja, como utilizamos esse recurso, para uma nova condição. Então, se eu tenho determinados hábitos, eu vou procurar fazer uma transformação deles. Eu prefiro muito mais isso. Então, esses aspectos nos ensinamentos de Jesus, eles são importantes, porque quando ele fala, então, no repouso, é exatamente esses momentos que nós temos, não do descanso físico, pura e simplesmente, apesar da sua importância, mas esses momentos de refletir sobre nós mesmos, para nos fortalecer na condição do ensinamento do Cristo, lembrando que ele vai nos ensinar a vigiarmos e orarmos, né? Mas veja aqui, vigilância sobre os nossos pensamentos para que eles não se transformem em ações. A oração para nos fortalecer em relação ao processo da própria vigilância em si e da nossa ligação criatura-criador. Esses são os instantes que nós vamos, então, repousar nessa condição de refletir. Então, você faz uma observação a respeito da dor, que nós podemos utilizar como exemplo. Eu queria entrar justamente nesse problema, nesse tema da dor. E aí a gente percebe como a doutrina espírita é generosa, né, Humberto? Porque ela nos faz entender, ela nos ajuda a entender o porquê nós estamos sofrendo, né? Se nessa vida, por exemplo, nós não encontramos a resposta, certamente ela está numa vida passada, porque muitas vezes a gente lamenta ver uma pessoa tão boa, que atua no bem e tão correta, mas que passa por provas tão duras, tão difíceis, e às vezes ela mesma não entende por que ela passa por tudo isso, enquanto outros, né, que às vezes não têm uma vida muito reta, enfim, estão por um caminho um pouco desvirtuado, dá tudo certo. Kardec até recebe, né, ele faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, porque para alguns que têm essa vida tão correta, tudo dá errado e sofrem tanto, e parece que outros, né, que fazem tudo errado, de repente as coisas dão certo. Graças à doutrina espírita, né, se a gente não consegue achar a explicação nessa encarnação, nessa vida, certamente está lá atrás. E esse entendimento é muito importante até para a gente entrar nesse próximo assunto, que é o problema da dor, porque tem pessoas que realmente são muito mais sensíveis à dor, levam isso com muito mais peso. Outras, né, a gente vê exemplos de pessoas que passam por dores profundas, não somente físicas, mas emocionais, mas conseguem levar isso com mais aceitação, com mais resignação, com mais leveza até. Na realidade, considerando, inclusive, esses aspectos da condição do indivíduo que possa estar passando por momentos difíceis, porque são momentos, mas nós sabemos que a própria existência, por mais que nós estendamos a existência no corpo físico, nós sabemos que são momentos, não? Que é uma reencarnação em relação à nossa mortalidade. Mas precisamos lembrar também que o contrário é verdadeiro, ou seja, situações de dificuldades que se apresentam na nossa existência, sejam elas quais forem, na dimensão em que se apresentarem,
podem ser também questões de provas que o espírito solicite para a alavancagem evolutiva. Ou seja, eu posso pedir provas que me testem determinados aspectos, que não são relacionadas a situações de fragilidades anteriores de outras existências, para que, diante dessas provas, eu me fortaleça e, obviamente, galgue degraus na escala evolutiva. Não necessariamente sejam situações relacionadas a aspectos de, como acabamos de dizer, de fragilidades nossas, de equívocos de existências anteriores. Porque muitas vezes nós encontramos, e o exemplo seu foi muito feliz, pessoas que são boas de coração, com atitudes positivas, mas passam por dificuldades, por vezes, assombrosas, e que trazem uma resignação diante desse processo, ou até ressignificam o processo da dor com tal intensidade que nos espanta. Por vezes, essa criatura é um espírito mais preparado, solicita as provas, porque, claro, à medida que evoluímos no banco escolar, nós já percebemos essa necessidade, mais desafios. Somos movidos, evidentemente, a desafios, porque somos criaturas progressistas. Está inserido em nosso íntimo, ou seja, é íncito em nós a questão do progresso. E nós encontramos também essa condição. Mas, obviamente, quando a pessoa saia, ela esteja isenta dos aspectos espirituais, e nós não estamos aqui tratando da questão de uma relação pura e simplesmente religiosa, não, dos aspectos espirituais, a sua ligação criatura-criador, valorização da própria vida, o trabalho de valorizar as suas conquistas, etc. Quando a criatura esteja, evidentemente, voltada só para si mesma, numa condição de egoísmo puro e de ignorância em relação às outras pessoas, todos esses sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, inclusive, perda de seres amados, entre outros tipos de problema, não encontram solução no futuro. Caem com um peso gigantesco. Aquela relação de dividir com Jesus não existe, por isso o peso é muito maior. Especificamente, quando você questiona a respeito da dor, é interessante nós fazermos um link entre aquilo que Jesus ensinou, claro, imaginemos Jesus, 2000 anos atrás, um pouco mais, se relacionando com pessoas com um nível de entendimento, de capacitação, de intelectualização muito reduzido. E, obviamente, muitos dos seus ensinos se ampliariam com a chegada do codificador, que, em 18 de abril, se completou do lançamento do Livro dos Espíritos 163 anos. Interessante notar que essa condição dos ensinos de Jesus, eles vão se ampliando à medida do nosso conhecimento. Até porque o ensinamento de Jesus não serve para uma época, não é para 2000 anos atrás. Ele tem a característica de eternidade. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos aprofundando em ensinamentos que, a rigor, numa análise pura e simples, pode parecer muito simples, mas não o são, na condição de aprofundamento que eles permitem. Na questão da dor, por exemplo, Jesus, se nós fizermos uma análise, tinha a perfeita relação com um processo existente em nós. Por exemplo, nós temos na nossa condição, no nosso corpo, a necessidade da dor. Se não tivéssemos, nós causaríamos danos irreparáveis à nossa própria organização fisiológica. Imaginemos que colocaríamos a mão no fogo e não sentiríamos absolutamente nada, até que ela virasse um churrasco. Existem determinadas enfermidades que o indivíduo perde completamente a sensibilidade em membros, etc., e esse problema acontece. Mas, via de regra, não, a regra exatamente não é essa, a condição é a de sensibilidade apurada. Nós, por exemplo, temos controles em relação ao sinal da dor para o cérebro.
Esses controles encontram-se em portas que estão no sistema nosso, no primeiro cérebro, no cérebro primitivo, aonde esses registros, essas portas, funcionam de maneira a estar mais abertas ou mais fechadas em relação à sensibilidade. Significando dizer o seguinte: o sistema analgésico central nosso, ele produz endorfina e encefalina, acontecendo que vão para essas portas endorfinas e encefalinas que reduzem o registro da dor, ou seja, elas funcionam dessa forma. Quanto menos endorfina e encefalina, mais essas portas estão abertas. O registro da dor é muito maior. Quanto maior é a condição de encefalina e endorfina, menor esse registro. É tão interessante notar que nós vamos dar um exemplo simples. Existem pessoas que vão tomar a mesma injeção, podendo ser uma vacina, ou seja, com o mesmo tipo de agulha, o mesmo produto. Para algumas é um verdadeiro inferno. Enquanto que para outra, claro, existe o registro da dor, do incômodo, do desconforto, mas não é nenhum absurdo. Interessante notar que esses aspectos que agem em nós, quando fazemos a relação com Jesus, de fato, nós vamos verificar que, fisiologicamente, Jesus tinha razão na ligação com o ensinamento do jugo leve. Por quê? As pessoas que estão voltadas, por exemplo, para a prática do exercício, ou a prática ou o exercício da caridade, procuram ter mais fé, inicialmente, nelas mesmas, para depois se refletir na condição de ter fé em Deus. Procuram ser mais amigos, buscam exercitar o amor, por impressionante que seja, né? Agora, mas esse registro é científico já de algumas décadas, a produção de endorfina e encefalina nessas pessoas é maior. Ou seja, essa porta fica mais fechada. A condição da dor é muito menor, significando que com Jesus nós dividimos o esforço, nós minimizamos aquilo que realmente nos incomoda. Isso é começar pelo próprio corpo e dizer... Não é fantástico isso, né? Se você pensar bem, quer dizer, a produção de endorfinas está ligada, porque a partir do momento em que você pratica a caridade, né, a gente costuma dizer, quando você faz um trabalho voluntário, um trabalho de auxílio, o maior beneficiado é quem faz, porque a sensação de bem-estar é muito, muito boa, não é? Eu comparo assim, quando você, por exemplo, vai fazer uma corrida, né? Você tem lá que fazer correr 40 minutos. Os primeiros 10 minutos, a gente quer desistir. É tão ruim que até o corpo aquecer, até você começar, a partir dos 20 minutos, 30 minutos, começa a ficar interessante, começa a ficar mais prazeroso. E no momento que você termina, a sensação é maravilhosa, é assim, é uma delícia, né? De dever cumprido. E eu penso muito nisso em relação a quando você pratica a caridade, que o maior beneficiário é realmente aquele que pratica, porque existe até esse ponto, né, Humberto, que você está trazendo, dessa produção de endorfina, que vai, de uma certa forma, anestesiar um pouco mais as suas dores, porque realmente tem pessoas que são extremamente sensíveis a uma picada de agulha ou qualquer outra coisa, e outras que passam, né, dão risada, ficam olhando, inclusive. Vamos pensar que se a gente for praticar muita caridade, for fazer doação de sangue, que aliás é nobre, né? Aquela agulha com a bitola que tem não vai doer, né? Tem pessoas que dizem assim, eu não sinto nada. Bom, eu faço doação de sangue há décadas, né? E na realidade, aquela bitola daquela agulha, com toda a disposição que eu tenho, ainda a pessoa, claro, todos nós temos sensibilidade, esse registro é importante. Mas o fato da caridade, né? Diante do quadro que se apresenta para todos nós, cumprindo as determinações das autoridades competentes,
Na realidade, caridade se faz a qualquer momento, né? Ou seja, esse é um bom momento para nós os utilizarmos do nosso smartphone para uma ligação, né? Não só para falar com as pessoas, mas, por exemplo, para ouvir das pessoas, né? Sejam familiares, amigos, etc. Porque a caridade, ela não é um momento, né? Ela é um estado de espírito. Ela faz parte, esse exercício, ele começa, quando nós verificamos isso, ele começa como um exercício, utilizando o exemplo da corrida, aonde nós fazemos, mas ainda não existe um prazer integral nisso, porque esta relação ela está no início, como qualquer atividade. Com o passar do tempo, é extremamente prazeroso, isso acontece em matéria de organização, com reflexo na organização fisiológica, até porque aumenta-nos, né, a questão da imunidade, por incrível que possa parecer, né? Amar é uma condição de que o nosso sistema imunológico vai trabalhar de uma maneira muito mais intensa, nos protegendo de situações A, B ou C. Até nos lembramos da obra Revolução em Dois Mundos, de André Luiz, que é de 1958, onde ele já falava da condição do estado de espírito em relação ao nosso sistema imunológico. Ou seja, diante das dificuldades, dos desafios que ora se apresentam, a condição de termos a mente dentro daquilo que seja razoável, né? Pelo esforço que fazemos, mantermos a mente em paz, vai fazer com que o nosso sistema imunológico esteja mais adequado para enfrentar determinados tipos de dificuldades. Ou seja, lembrando Emmanuel no livro Leis de Amor, através da psicografia também de Francisco Cândido Xavier, tal qual a obra citada de André Luiz, Emmanuel vai nos ensinar a respeito de que a nossa mente é mais capacitada em produzir enfermidades no nosso corpo do que qualquer vírus, e ele começa com vírus, ou bactéria existente no mundo. É uma grande verdade. Haja visto o que está acontecendo agora, né? Muitas pessoas acabam tendo muitas crises de ansiedade e a gente sabe que a ansiedade, quando não controlada, ela vai levar a gente a chamar a emergência, o 911, porque vai dando aquela sensação horrível que vai tomando conta, que você acha que vai morrer, e vai faltando ar, e vai doendo o peito, como se estivesse tendo um ataque cardíaco, e, na verdade, estamos tendo um ataque de pânico, né? Uma ansiedade que chegou num nível incontrolado, mas tudo produzido pela nossa mente, assim como que é o medo, né? Esse medo, e especialmente agora, né, que nós estamos passando por algo que nunca ninguém de nós dessa geração passou, então é preciso muito equilíbrio para saber lidar, driblar esse medo, né? Controlar a ansiedade, confiar mais, né? Ter a esperança, a fé de que isso vai passar, porque senão a gente pode realmente entrar num processo doentio de desequilíbrio, onde o medo, a insegurança, o não saber o que vai acontecer daqui para frente pode nos levar, você não acha? Nós temos alguns amigos médicos no Brasil, atuando, evidentemente, em hospitais nesse momento, e é interessante notar que, conversando com alguns deles, muitos pacientes que chegam apresentando sintomas do Covid-19 negativam. Ou seja, o indivíduo está tão aterrorizado com a situação que ele lê, ou seja, tem acesso por alguma das mídias que informa a respeito daquilo que o indivíduo pode, de repente, manifestar, e a manifestação acontece, mas, no entanto, o exame dá negativa, eles repetem negativa novamente, o indivíduo não está, ele simplesmente está produzindo uma situação, um processo verdadeiramente auto-hipnótico, onde, claro, a mente poderosa sobre o corpo, evidentemente, as nossas células obedecem o nosso comando, né?
Por isso que parece, por vezes nós ouvimos essas informações e, felizmente, nós já temos muitos médicos espiritualistas que recomendam, não necessariamente espíritas, né, mas que se aprofundam no estudo, no estudo de doutrinas espiritualistas e recomendam que as pessoas conversem, inclusive, com as suas células, porque elas recebem um comando daquele que é o Senhor, né? O Senhor do corpo, ou a Senhora do corpo. E faz todo sentido. Então, veja, a situação no momento é de paz e não de temer. Né? Até porque, se nós formos verificar as questões de vírus e coisas do gênero, não é uma situação de hoje. Né? Se nós formos olhar, falávamos há pouco a respeito do lançamento do Livro dos Espíritos, que completou agora, dia 18 de abril, 163 anos. Na época do codificador, nós tínhamos a cólera na França também. Né? Aliás, a cólera só vai desaparecer da condição que se encontrava, né, como uma verdadeira epidemia, em 1885. Ou seja, as criaturas conviviam com o cólera. Tanto é que algumas culturas, né, por exemplo, por que os alemães tomavam muita cerveja? Bom, se criou um hábito, porque na realidade a água tinha o cólera. Então o indivíduo buscava a cerveja, não porque queria se embebedar, mas porque dessa forma ele estava se defendendo da relação do cólera. Então não é algo que esteja aqui hoje, né? Nos acompanha no nosso processo evolutivo. Tanto é que alguns deles vêm de antes de Jesus. É o caso do cólera, por exemplo. Né? Os primeiros registros se dão há 140 anos antes de Cristo, para se ter não uma erradicação total, mas um controle em 1885, a partir de 1885. Então, por que temer uma situação? Aliás, pode ser até, já é muito conhecido, porque é uma lenda árabe a respeito da questão do medo. Conta a lenda que um homem andando pelo deserto circulou muito esta lenda, porque ela é simplesinha e circulou muito em algumas mídias, e pode ser cultura inútil, mas é realidade. É um homem que andava no deserto e encontrou uma praga, uma peste. E ele encontrou a peste, então tem uma relação entre ele e a peste. E ele pergunta para a peste para onde ela vai. Ela diz, eu vou até uma cidade muito grande aqui, próximo, e lá eu devo matar 10 mil pessoas. Bom, como ele não tinha nada o que fazer, né, ele seguiu o caminho e a peste foi fazer aquilo que tinha como proposta. Passado um ano, ele está novamente cruzando aquela região do deserto e ele encontrou a peste novamente. E ele, encontrando a peste, disse, você não passa de uma grande mentirosa. Porque quando nós nos encontramos há um ano atrás, você disse que iria para a cidade próxima daqui, uma grande cidade, e o seu objetivo era matar 10 mil. Mas, no entanto, morreram 100 mil pessoas. Aí a peste disse, não, eu fui lá, de fato, e matei os 10 mil. Os outros 90 mil morreram de medo. Parece algo assim extremamente simplório e infantil, mas é a realidade, né? Realmente ele leva a um descontrole muito grande. Tem alguns comentários interessantes aqui, Humberto, que eu vou ler para você, acho que você não está tendo acesso. A Tereza está dizendo o seguinte, que inclusive no livro Dias Gloriosos, do Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, ela fala claramente sobre a influência do medo ao nosso corpo. Ela está recomendando a leitura. E, voltando à questão da caridade, tem 2 comentários aqui, uma do Aldenir, que eu acho que responde à sua pergunta, Rose, mas talvez o Humberto queira acrescentar algo mais, que ele diz o seguinte, a caridade pressupõe necessariamente convívio, afinal, caridade não é somente destinar verbas às obras filantrópicas, mas sim participar da vida em família, dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo. Isso é de Caibar Schutel, que eu adoro. E
Rose pergunta: como podemos seguir praticando caridade neste momento de quarentena, de provação coletiva, mesmo estando presos em nossas casas? Bom, acho que nós vamos repetir aquilo que dissemos há pouco, né? Se você tem um smartphone, aliás, existem mais smartphones no mundo do que população, por incrível que possa parecer, né? Ou seja, já foi provado que existem mais smartphones do que população. Nós estamos falando de quase 7 bilhões e meio de pessoas. Se a pessoa tem um smartphone, por exemplo, mas não necessariamente precise ter, não é verdade? Porque é possível, entre outros meios de comunicação, né? Você tem acesso ao mundo e tem acesso da continuidade, até porque, como dissemos, caridade é um estado de espírito, não é um momento. Nós temos acesso para ouvirmos o que as pessoas, por exemplo, necessitam, de desabafar, para nós ligarmos e darmos incentivo, estímulo para as pessoas que, por exemplo, muitas delas estejam isoladas e, por vezes, não têm um convívio familiar, né? Podemos até mesmo, com os cuidados relativos, né, sermos prestadores de serviço para determinada, na nossa comunidade, para pessoas que tenham incapacidade, por exemplo, de ir a um supermercado, etc. Não é se expor, mas no momento em que nós vamos fazer as nossas compras, estamos aí, não é, numa condição de necessidade de alguém, nós podemos, não é, entrar em contato com essa pessoa através de uma ligação, verificar o que essa pessoa precisa, e se nós temos essa disponibilidade no dia que nós vamos, nós estamos dando exemplos muito simplórios, não é? Muito simplórios. Nós podemos fazer aquela compra e deixar na porta da pessoa, etc. Ou seja, desde esses aspectos dela ser convertida em condição material, do exemplo que nós demos, até a condição de nós sermos veículos da paz. Até porque, olha o recurso maravilhoso que nós temos de utilizarmos de tecnologia para sermos veículos da paz. Podemos levar a paz, seja em texto, seja numa ligação, da maneira que for, levarmos a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, ouvirmos as pessoas, para que isso é sair de nós mesmos em favor do outro. Porque, é claro, de repente, fazer a doação com todo o valor que ela tenha, obviamente, não podemos descartar isso de maneira alguma, é muito mais simples. Ela pode ser muito mais simples se a pessoa possua recursos para tal, mas ter a paciência, por vezes, de ouvir a história do vovô e da vovó, se nós os tivermos, que vai se repetir, né? Porque eles vão falar a mesma história umas 20, 30 vezes, né? E nós podemos, com atenção, estarmos ouvindo, e isso não é uma caridade, fazemos uma ligação e colocamos algumas palavras positivas, etc., de estímulo à vida da pessoa, não é caridade. Fazer com que essa criatura saia, por vezes, dos noticiários, que nós precisamos ser informados, mas muitas pessoas acabam sendo profundamente tocadas pelo noticiário, que, obviamente, vai vender a pior parte. Né? Pode nos causar pânico, pode causar terror. Né? Nós temos o elemento que tire essa pessoa dessa condição, nem que seja por um minuto, né? Até porque em um minuto nós podemos estar salvando vidas, não é assim? É muito interessante. A Maria Aparecida, Cidinha, lá do Brasil, está dizendo o seguinte: exatamente, esta semana doei só uma palavra para alguém que estava com medo, já ajudou. Uma simples palavra ou escutar alguém. E quando você fala isso, você tem toda a razão. Às vezes a gente ouve a mesma história várias vezes e não precisa virar os olhos, nem torcer o nariz. Vamos ouvir, é um ato de caridade, porque a pessoa só quer falar. E às vezes ela esqueceu que ela já contou, então ela vai contar de novo. E qual o problema, né? Vamos ouvir com amor.
Deixa eu ver quem mais está comentando aqui. O Dene está dizendo o seguinte, que na questão 886 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte, a pergunta que Kardec faz aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade de Jesus não está restrita à esmola, ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Muito bem, Dene. Então, na verdade, em outras palavras, como você, Humberto, falou, é uma postura de vida, não é? Ou seja, você não faz um momento a caridade. Ou você tem essa postura ou não tem. E o que eu observo nesses dias, de diversas formas, essas manifestações de caridade estão acontecendo. Eu comentei com alguns amigos o que aconteceu aqui no meu prédio, nesse último sábado. Foi maravilhoso, né? Porque o prédio ao lado, eles tinham um DJ lá na piscina, lá embaixo, e colocaram na rede social que ia ter um balcony party, com DJ, com luzes. Então, ele sugere que todos enfeitassem as suas sacadas, que se vestissem, e que fossem, iluminassem, e foi maravilhoso, porque todas as sacadas dos prédios aqui colocaram luzes maravilhosas, todo mundo se vestiu, teve gente que se fantasiou, puseram faixas, um apoio tão bacana, e todo mundo cantou junto, todo mundo dançou, cada um na sua sacada, mais ou menos o que fizeram na Itália, só que aqui, com a tecnologia de DJ, de música, aliás, de luzes. E a gente viu também, né, o DJ tão famoso, o Guetta, que fez e levantou $600 mil esse fim de semana, porque também teve esse ato, essa iniciativa de arrecadar fundos. Então, ele fez a mesma coisa lá em Downtown, onde arrecadou, todo mundo entrando online para doar. Então, são manifestações que nós estamos vendo agora muito bonitas, né? Muito tocantes, que chegam a emocionar. A própria passeata aí, como é que se fala isso? Carreata? Não, carreata, aí veio a palavra. A carreata dos bombeiros, agradecendo a todos que permanecem em casa. Então, há várias maneiras de a gente promover, fazer a caridade. Se mesmo assim você estiver impossibilitado de ligar para alguém, de ouvir alguém, ou de falar com alguém, a gente sempre pode orar, né? Orar por alguém. Aliás, esse é o ponto fundamental, né? Porque fazer prece intercessória. Na realidade, você falou em DJ, a gente pode ser DJ de Deus, né? Ou seja, a gente pode levar a Deus através das nossas preces, que são preces intercessórias. Orar para a paz da humanidade como um todo. Orar não só para aquelas pessoas que estão enfrentando um tipo de problema, mas orar para que a paz seja mantida, porque nós vamos nos fortalecendo e fortalecendo os outros. Nós beneficiamos nos beneficiando. Porque saímos de nós em favor daqueles que sequer nós conhecemos, que não existe uma relação de natureza direta, mas ela acontece através da emissão dos pensamentos positivos, entramos em contato com mentes superiores da dimensão espiritual e entramos em contato com mentes positivas das pessoas que estão na mesma dimensão que a nossa. Estejam elas aonde estiverem. Fortalecemos essas mentes e somos por elas fortalecidas. A pergunta é, não estamos dividindo as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias com Jesus? Porque trabalhar com Jesus não é pura e simplesmente para os aspectos que são, de repente, mais delicados na nossa vida, que são as situações de desconforto. Mas são os aspectos positivos. Dividir com Jesus é levar alegria, né? É levar alegria para o outro. E, obviamente, quando nós fazemos esse esforço em relação ao semelhante, nós somos os primeiros beneficiados, né?
a postura daquele que é cristão é procurar fazer exatamente isso, beneficiar, beneficiando-se. Sem dúvida. E a Regina Ciardella está dizendo que a sensação é a sensação de saber que a nossa palavra e o pouquinho de tempo que doamos faz bem a alguém. Que faz bem a alguém é impagável, e que a caridade começa realmente dentro de casa, como o Aldenir colocou lá em cima, porque, de fato, não adianta nada, né, a gente fazer a caridade lá fora e chegar em casa, ser aquela pessoa irritada, impaciente, que briga com todo mundo, porque teve um dia difícil lá fora. Então, ela é importante, sim, ela começa dentro de casa. Tem um outro comentário da Rose, que é o seguinte: neste momento, todos temos que ser usinas de positividade. Gostei disso, Rose, bem bonito mesmo. Vibrarmos positivamente em prol de nós mesmos, de nossos lares, de nosso planeta. Os espíritos de luz que estão atuando neste momento no nosso planeta necessitam da nossa vibração positiva. Muito bem lembrado, Rose. Nas nossas orações, né, a gente sempre orar pelo planeta, pelos governantes, por todas essas pessoas que estão nas linhas de frente, por essas mentes inteligentes que estão incansavelmente buscando a cura, a vacina, os remédios ideais para aliviar os sintomas, até curar, né, esse vírus. Então, as orações realmente elas vão criando uma vibração muito mais positiva, porque, na verdade, como você mesmo falou, Humberto, quando a gente liga a televisão e ouve os noticiários, é difícil, né? O negativo vem com força total e é onde muitas mentes se perturbam. Então, nós temos que estar, assim, muito atentos e ter muito cuidado. Não é ficar alheio a não querer saber de nada, mas ter cuidado, né, com o que a gente acessa, para não se contaminar, e também com o que a gente lê, com as redes sociais, porque vem muita notícia pesada e nós não precisamos disso agora. Nós precisamos saber das pessoas que estão se curando, do velhinho lá de 103 anos que conseguiu se curar, e outros, tem tantos exemplos, né? Por que a gente vai focar só no negativo? Nós temos que lembrar que nós não somos criaturas abandonadas no planeta. Nós temos um Senhor planetário, que é Jesus, e que, para todos nós, não existe plano B. Não existe plano B para o planeta, não existe plano B para nós. Existe um único plano, o nosso processo evolutivo, onde seremos felizes, onde exercitaremos o bem, da mesma maneira que fazemos automaticamente, né? Por exemplo, a nossa respiração. Na realidade, é o próprio Jesus que vai nos ensinar, dizendo que ele estaria conosco até o final dos tempos. O final dos tempos significa a condição da nossa alteração, da nossa evolução, do nosso nível que alcançaremos um dia como espíritos superiores. Esses são os finais dos tempos, não que o mundo vai acabar e coisas do gênero. Vai acabar, sim, um mundo para essas questões voltadas para o individualismo. Claro que em um processo gradativo. Lembrando sempre, Chico Xavier que repetia muito, o terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Né? Ou seja, as criaturas não serão tratadas de uma maneira a serem castigadas por Deus. Lamentavelmente, essas condições, nós temos aí encontrado situações muito delicadas em relação à própria condição da manutenção da tranquilidade do indivíduo sobre a relação da religião. Já ouvimos que a situação que acontece com esse vírus é porque Jesus está voltando. Inclusive, outros dizem que Deus, então, agora decidiu dar um jeito na humanidade. Ou seja, colocando de novo a condição, vivenciando uma condição heteronômica, ou seja, o Deus é que tem que fazer tudo por nós e temos que ser conduzidos por eles. Na realidade, nós temos que analisar que nós temos livre-arbítrio.
não é? O livre-arbítrio produz o vírus? Não, o livre-arbítrio faz com que o vírus aconteça no meio das criaturas. De que maneira? Da maneira de utilizá-lo dele incorretamente. Ou seja, o fato de manter populações inteiras, aqui não é a crítica A, B ou C, populações inteiras, ou grande parte dela na ignorância, tem livre-arbítrio de pessoas sendo utilizadas para que isso aconteça. E, obviamente, quanto mais na ignorância o indivíduo se encontra, menos condição ele tem de cuidar-se e de cuidar do semelhante. Então, está no momento de nós refletirmos em assumirmos as nossas responsabilidades e não passarmos as nossas responsabilidades para Deus. Né? Porque, óbvio, se o Senhor nos ama, aquilo que nos acontece é o melhor para nós. Porém, o respeito do nosso livre-arbítrio é inegável. Né? É inegável. Eu conversava há poucos instantes com um amigo nosso e ele citava o exemplo do Divaldo. Aliás, o Divaldo já fez, em várias das suas palestras, ele fez a menção a respeito do caso, quando, por um problema que ele passava quando jovem em Salvador, no trabalho que ele estava, ele foi demitido, ele foi até lá, o elevador Lacerda, no intuito de se suicidar. E ele disse, o comentário é, Joana de Ângeles não apareceu lá para ele, impedindo dele tomar a atitude. A irmã dele, sim, uma ex-suicida, surge naquele instante e o alerta, que faz com que ele mude a sua posição. Mas o seu livre-arbítrio estava sendo respeitado. Né? Ou seja, está na hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades, ou seja, de nós gerenciarmos a nossa vida com autonomia. Ou seja, aquilo que eu faço, eu sou responsável, né, pelos resultados. E, obviamente, como elemento causador que eu sou, utilizando da inteligência, eu vou fazer o melhor para que as minhas dificuldades sejam divididas com Jesus. Como nós dissemos a princípio, nós não vamos transferi-las para os ombros alheios, nem para os ombros de Jesus. Nós vamos dividir com ele, o que muda a conotação. Mostra-nos a condição de sermos autônomos. Deus, obviamente, é o nosso Senhor, mas ele não pode ficar assumindo as responsabilidades do uso do livre-arbítrio inadequadamente. Ou seja, as condições, sejam de vírus e outros problemas que possam surgir, esse, por exemplo, nos ataca diretamente. Mas nós temos que pensar em situações que ocorrem anualmente e, por vezes, né, os números são ignorados, mas a desnutrição mata 850 mil pessoas por ano. Um suicídio acontece a cada 40 segundos. Obviamente, as pessoas dizem, mas quem se suicida não é por efeito de fora para dentro, é uma decisão da criatura, mas essa criatura também não está doente? Ela também não tem uma enfermidade que a leva para essa condição? Porque ninguém levanta de manhã e diz assim, nossa, o dia está lindo, eu tenho um desejo de me matar. Não existe essa situação. Existe um problema que o consome, que por acaso é um vírus que acaba levando mais de 1.300.000 e poucas mil pessoas por ano ao desencarne de uma forma violenta. Ou seja, cabe-nos, então, a responsabilidade, não para esses momentos apenas que estão nos chamando a atenção, do uso do livre-arbítrio inadequado. Claro que muita gente não vai aceitar, não, mas não é o meu livre-arbítrio, sim, não é o seu, mas é um livre-arbítrio de parte da população que, de uma maneira ou de outra, permite, por interesses sejam esses ou aqueles, que um número X dessa população permaneça em um estado muito difícil, muito delicado, de baixo nível de informação, etc., e que acabe levando para as pessoas e, claro, funciona para todos nós como uma prova de verificarmos que, primeiro, nós não somos únicos no planeta
que o mundo e as pessoas não giram ao nosso redor como se fossem satélites e que cabe-nos, com a condição de que nós nos encontramos como espíritas, que nós nos propomos, a buscar no Evangelho o ensinamento de Jesus, né? Nesse mesmo capítulo, que ele nos orienta, ou o Espírito de Verdade nos orienta melhor, que nós, como espíritas, devemos procurar nos amar como primeiro ensinamento e instruirmos-nos como segundo. Interessante que ele não descarta a instrução, mas coloca a condição do amor em primeiro plano. Porque o indivíduo que ama pode se instruir, mas não necessariamente o indivíduo que esteja instruído desça do seu pedestal para amar. Mas ambas as situações acabam acontecendo um dia de caminharem juntos. Então, dentro desses momentos que são assim tão delicados para todos nós, isso é inegável, né? Procuremos amar mais. Ferramenta, condição e capacidade nós temos de querer sair de nós para o semelhante é uma questão de apenas querer, porque possibilidades todos nós temos. Muito bom, isso mesmo, Humberto, o amor acima de tudo, não é? Bem, nós vamos então encerrando, já estamos com 1h05 aqui de bate-papo, nós vamos fazer a nossa prece final e vamos agradecer uma vez mais, né, a participação de todos, os comentários aqui são muito bons. Nós, infelizmente, não conseguimos ler o comentário de todos, é muita gente escrevendo ao mesmo tempo, mas nós agradecemos uma vez mais a participação de vocês, que sempre enriquece esse trabalho. Vamos, então, fazer a nossa prece final. Senhor, nós te agradecemos profundamente por todas as bênçãos recebidas nesta noite, e em todos os momentos, em todos os instantes de nossas vidas. Agradecemos, Pai, por tão belos e importantes ensinamentos, que possamos colocá-los bem fundo em nossos corações, mas, acima de tudo, colocá-los em prática em nossa vida diária. Abençoe a todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por dores, por sofrimento. Pedimos especialmente as tuas bênçãos por todos os nossos irmãos que estão aí lutando, os nossos médicos, os cientistas, todas as pessoas envolvidas nos hospitais, desde o mais simples, aquele que cuida da higiene, ou aquele que cuida dos pacientes que estão nas UTIs. Pai amado, amparai a todos os nossos irmãos que estão aí lutando, trabalhando para nos auxiliar. Que as tuas bênçãos de amor, de paz, de harmonia possam envolver a todo o nosso planeta, a todos os governantes, a todos nós, a nossa família, aos nossos amigos, a todas as pessoas que estão presentes em nossos corações. Agradecemos uma vez mais o concurso amparo recebido nesta noite. Que assim seja. Humberto, querido, muitíssimo obrigada, foi muito bom, os comentários são ótimos, o pessoal aqui agradecendo, elogiando, muito bacana, espero que a gente possa contar com você aí outras vezes, porque até agora não sabemos quando é que vamos ter as nossas portas, né, dos nossos centros espíritas abertas, então a gente vai usando da tecnologia. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo a todos. Tenham uma boa noite, um feliz despertar para o dia de amanhã.